Aleluia. Seja bem-vindo ao nosso terceiro encontro da nossa Escola de Casais 2021. Alguns irmãos vão estar chegando daqui a pouco, mas os que já estão, sejam bem-vindos. Hoje você vai verificar que as páginas estão numeradas. E hoje nós vamos começar na página 21, então vai ajudar você a saber exatamente onde nós estamos. Se você pegou o material ali, coloque ele no fundo da sua apostila, para você realmente não perder o material. As páginas estão numeradas para a sequência, lá do final da apostila. Yes, pega lá, por favor. Se você não pegou as folhas novas, elas estão ali. Nosso primeiro trabalho foi trabalhar os 4 temperamentos, os 5 temperamentos. Nós demos uma visão geral, nós demos também uma introdução nas 5 linguagens do amor, e nós falamos especificamente sobre o temperamento sanguíneo e falamos sobre o temperamento melancólico e o fleumático. Hoje nós queremos falar quem é o colérico e quem é o supino. Página 21, temperamento colérico. Nós começamos com o nome de Deus nesse temperamento, que é Jeová, que é o Deus da justiça. Jeová é o Deus colérico, ele é o soberano que controla o universo com autoridade. Lembrando, cada temperamento nasce em Deus. O melancólico nasce em Deus, é o Deus Elohim. O sanguíneo nasce em Deus, é o Deus do amor. O fleumático nasce em Deus, é o Deus Shalom, é o Deus da paz. Nós não temos essas características aleatoriamente, nós temos porque o Senhor decidiu, ao colocar a sua imagem em nós, Ele nos deu uma parte da sua personalidade, que veio exatamente em cada temperamento. Sanguíneo, isso é, colérico, é o Deus Jeová, Deus da autoridade. A pessoa colérica, como que ela é? O colérico é um ativista prático, para quem tudo na vida é utilitário. Ele é um líder natural, ele é obstinado, ele é muito otimista, o seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, projetos e objetivos que geralmente são realizados. O colérico é extrovertido e tem uma vida altamente produtiva. Uma das grandes características desse indivíduo é a sua força de vontade, tá? Essa vontade é uma vantagem do indivíduo de temperamento colérico, ela está sua grande força de vontade, está dirigida corretamente. Esta força de vontade o torna uma pessoa muito bem-sucedida, porque o fato dele ter uma boa vontade não quer dizer que ele está sempre aplicando ela no que é bom. Pode ter um colérico muito traumático que está aplicando a sua força de vontade só em fazer o mal, tá? E assim nós vamos encontrar muitos assassinos e muitas pessoas que fazem o mal às pessoas, e eles são realmente determinados em fazer, enquanto que há outras pessoas construindo um mundo muito bom, coisas maravilhosas, porque eles estão usando essa força de vontade no sentido correto. Então, dirigida corretamente, essa força de vontade o torna uma pessoa bem-sucedida. Em geral, os coléricos, eles obtêm sucesso em qualquer profissão que escolhem, não porque têm maiores dotes mentais que os outros temperamentos, mas é por causa da determinação. O seu sucesso pode ser atribuído à determinação e não à capacidade inata. Quando outros abandonam algum projeto ou uma tarefa, o colérico persiste com tenacidade até atingir o alvo. Essa força de vontade faz do colérico uma pessoa muito dinâmica e marcante. Decidido e extremamente motivado, ele tem a capacidade de motivar as pessoas. Eu sei que algumas pessoas aqui já sabem que são coléricos, e você sabe que nós estamos falando com você. Dinâmico.
o apóstolo Paulo mostrou esse dinamismo ao assumir o controle da situação no navio que naufragava em Atos 27. Ele garantiu que ninguém morreria. Esse personagem bíblico do Novo Testamento mostra claramente as características do colérico. O apóstolo Paulo foi essa pessoa que ele encarnou isso muito bem, tomou conta da situação e falou com o comandante do navio que não era para partir, eles partiram, etc. O colérico é assim, ele toma conta da situação. Ele é líder e ele foi feito para dar ordens. Paulo também se defendeu corajosamente perante o rei Agripa e perante Festo, e mesmo preso em Roma, ele testemunhava corajosamente. Ele foi a testemunha mais arrojada que nós temos notícia na história da igreja. O colérico é um trator, e Deus precisa de tratores. E quando está falando de trator, está falando de alguém que passa por cima das dificuldades, passa por cima da cerca, do que quer que tem na frente. Paulo foi essa pessoa. Veja, Deus não usaria um melancólico como eu, sensível, né, para fazer o que Paulo fez, mas ele usou um colérico. Uma das características do colérico é que ele é prático, ele possui poucas características estéticas, isso é, de beleza, de apreciação por coisas minuciosas, mas ele é muito prático. Para ele, as decisões da vida têm que ser tomadas com um propósito utilitário, e geralmente o colérico não leva em conta sentimentos. O colérico, ele está pensando em realizar uma tarefa, não quer saber se vai doer, ou se vai pesar, se você está com vontade de ir ou se você não está. Ele manda você fazer e você tem que fazer e ele é orientado daquela forma. Essa é uma característica colérica. É por isso que se acha tão difícil relaxar-se e divertir-se em companhia da família, né? O colérico não valoriza muito férias, relaxamento, ele quer estar em algum lugar onde ele possa exercer controle, onde ele possa estar realizando alguma tarefa, mandando em alguém. Fraquezas do colérico. Ele é autossuficiente, impetuoso, genioso e tem uma tendência à aspereza e até mesmo à crueldade. Olha, tendências. Melancólico tem a tendência à depressão, sanguíneo tem a tendência ao exagero, falar demais. Fleumático tem a tendência a não se envolver em conflitos, o negócio dele é paz, eu quero é paz e amor. Mas o colérico, se ele não tiver cuidado, ele se torna uma pessoa cruel. Então, nós aqui somos, quem é colérico aqui é um colérico cristão, tem que estar debaixo do controle do Espírito Santo. Então, a crueldade não pode existir no seu temperamento. Mas é muito fácil para você não se importar com o sentimento da outra pessoa e a outra pessoa olhar você como uma pessoa realmente cruel, entendeu? Ninguém é tão mordaz e sarcástico quanto o colérico. Esse temperamento, ele produz bons diretores de empresas, generais, construtores, soldados voluntários, políticos ou administradores, mas geralmente os torna incapazes de executar trabalhos minuciosos e precisos. Então, coisa minuciosa não é com colérico, a coisa dele é de passar o trator em cima, arrancar aquilo lá, limpar o terreno e deixar os outros virem para fazer outras coisas. Mas ele é o primeiro que vai, ele é o que abre a picada, ele é o que derruba a floresta, ele é o colérico, é o primeiro que chega no território, ele é o que avança, como nós vamos entender que ele recebe o dom do apóstolo, porque o colérico é o desbravador. Essa é uma palavra boa para o colérico, ele é desbravador. Obstinação é outra característica dele. Muitas vezes o colérico cristão é considerado uma pessoa de grande fé, mas isso aqui não é fé, não. Na verdade, a sua fé é uma forma exagerada de autoconfiança e presunção. Em outras palavras, a pessoa é tão autoafirmada em si mesma, ela é tão presunçosa e arrogante, que as pessoas acham que ela é uma pessoa de fé. Não confunda essa presunção do colérico com fé. Esse temperamento, ele leva a confiar você muito mais em você do que no Senhor. Por exemplo, o melancólico, ele precisa de Deus desesperadamente, porque ele é um coitado, ele é carente. O melancólico não tem essa capacidade, mas um colérico, só Deus para ajudá-lo a confiar. Porque ele tem muita força nele, ele tem muita energia nele, é muito fácil confiar em si mesmo do que confiar no Senhor.
O colérico pode fazer muitas coisas compelido pela sua grande energia e determinação, e não necessariamente orientado pelo Senhor. Então, nós estamos falando de uma energia que é difícil conter. E uma das razões de nós entendermos o temperamento é que nós precisamos submeter isso ao Espírito Santo e deixá-lo controlar essas coisas. Então, o colérico já tem essa grande fé dentro dele mesmo, que ele pode até pensar que é fé de Deus, e não, é só fé da carne dele mesmo. Mas não só isso, ele pode fazer coisas que não são direcionadas pelo Senhor, na verdade. E o apóstolo Paulo, a gente sempre endeusa bastante os personagens bíblicos, mas eles eram pessoas com problemas também. E às vezes a gente não fala de falhas do apóstolo Paulo, mas essa questão aqui de fazer coisas compelido pelo temperamento, nós queremos dar alguns exemplos que possam talvez significar isso. Quando, por exemplo, em Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, e tem um profeta chamado Ágabo, que ele tinha umas filhas que profetizavam, e ele pega o cinto. Não, quem tinha as filhas que profetizavam era um evangelista, mas esse profeta, ele pegou o cinto de Paulo, e ele amarrou assim as mãos e os pés, e ele falou: o Espírito Santo está me dizendo que o dono desse cinto vai ser amarrado assim em Jerusalém. Quer dizer, Deus estava avisando ele que ia ter prisão. Os irmãos imploraram ele para não ir para Jerusalém, e ele falou: ó, vocês estão querendo me magoar, por quê? Eu estou disposto até a morrer. Quer dizer, não era hora de Paulo morrer, mas ele estava disposto a morrer. Então, tipo assim, o colérico, se ele não tiver cuidado, ele vai fazer coisas que Deus não orientou ele a fazer. Eu não sei exatamente aqui se era realmente a vontade de Deus Paulo ir para Jerusalém naquele momento. Eu sei que os coléricos, eles são teimosos, eles têm uma vontade de ferro, eles gostam de viver em oposição, e isso pode colocá-los na contramão com o Senhor, porque quanto mais eles tiverem oposição, mais fortemente obstinados, eles se tornam a seguir em frente. Então, tipo assim, você falou para o colérico que ele vai ser preso, ele falou: e daí? Eu posso até morrer. Tipo assim, bota dificuldade na frente do colérico, você só estimula ele a seguir adiante. E esse seguir adiante não quer dizer que é o Senhor que está direcionando ele. Isso pode ser simplesmente uma reação da carne dele, do seu temperamento, entendeu? Um outro exemplo aqui, que eu queria colocar, da obstinação do apóstolo Paulo, está em Atos 21, no verso 10 ao 14, onde, nesse caso aqui, em Atos 21, por causa dessa situação, ele ficou preso 2 anos em Cesareia, para depois seguir para Roma, o que provavelmente não tivesse sido necessário, porque ele provocou uma confusão tão grande na cidade, que ele teve que ser escoltado para fora da cidade com vários soldados, vários cavaleiros, até chegar em Cesareia, e ele ficou 2 anos preso ali. Deus tem dificuldade com o melancólico. Qual é a dificuldade de Deus? Animar ele, fazer ele ficar alegre, feliz, ajudar ele a se inspirar, seguir adiante. Deus tem dificuldade com o sanguíneo, que é manter a calma dele, ajudar ele a não falar demais, ajudar ele a não ser exagerado. Deus tem problema com cada um de nós, porque nós exageramos os temperamentos. Deus tem dificuldade com o fleumático, se depender dele, ele não sai do lugar, ele não enfrenta os problemas, o negócio dele é paz, ele é frio, ele é calculista. E Deus tem dificuldade com esses lados. Deus tem dificuldade com o colérico também, porque o colérico é aquele cavalo que, se você não segurar ele, ele sai pulando em cima de tudo e ele vai adiante. Então, uma das características dele é isso aqui, ó, agressividade. A ira e a agressividade são características do temperamento colérico. Um colérico não tolera desistentes. Ele não tolera. Ele é intolerante com aqueles que não mantêm o ânimo e a força em face da adversidade. E Paulo mostrou isso no caso da desistência de João Marcos. Mas como Barnabé era um melancólico fleumático, sentimentalista, ele insistiu em dar uma nova chance ao jovem que os tinha abandonado na viagem anterior. Em Atos 13, no verso 13, o jovem começou a viagem missionária, no meio da viagem ele voltou. Não deu conta, não aguentou, não sabemos qual foi. Esse é o poder que está no ar. E por causa, pode deixar, tá tudo ok. E por causa dessa
dessa desistência de João Marcos, na próxima viagem missionária, Paulo falou, ele não vai conosco. E Barnabé, peraí, vamos levar o rapaz, vamos dar uma nova chance. Melancólico dá nova chance, quando ele perdoa, né? Porque quando ele não perdoa também, esquece. Mas o colérico desistiu, não está no meu time. Mas você vai ficar sozinho. Eu faço sozinho mesmo, não tem problema. Então, colérico é difícil. E se não fosse Barnabé, eles não teriam levado o jovem novamente. O colérico também, ele não leva desaforo para casa. Quando Paulo foi, olha só isso aqui, gente. Quando Paulo foi agredido na boca por se justificar perante o Sinédrio, em Atos 23, ele respondeu amaldiçoando o sumo sacerdote. Ele xingou o sumo sacerdote. Quem sabe que palavrão que ele xingou? Parede branqueada. Eu não sei que palavrão é esse, mas ele xingou o homem. Você é uma parede branqueada. E aí ele teve que se arrepender, porque falaram para ele, você está amaldiçoando o sumo sacerdote? Ele falou, me perdoa, porque eu sei que não pode amaldiçoar uma autoridade do seu povo. Ele voltou atrás. Mas o colérico é agressivo, ele xinga mesmo. Se ele estiver irado, ele vai ter que ficar pedindo desculpa, tá? Então ele tem um problema com a ira, a agressividade no seu temperamento. Outra característica dele, na página 22, é que ele é autossuficiente, tá? Essa independência se evidencia conforme o indivíduo se torna bem-sucedido. Paulo, por muito tempo, ele se recusou, olha só, ele se recusou a receber a ajuda financeira da igreja, chegando a orgulhar-se de não depender de ninguém para o seu sustento, pois ele trabalhava com as próprias mãos fazendo tenda, quando a palavra diz que digno é o trabalhador do seu salário. Paulo se vira para os coríntios e fala assim, eu dou graças a Deus que nunca precisei do dinheiro de vocês. Eu me orgulho disso, de não ter precisado. Colérico, orgulhoso. Só que no final da vida de Paulo, ele agradece os filipenses, ele agradece, um Paulo mais amadurecido, agradece pela ajuda que eles trouxeram para ele na prisão. O senhor já está mais controlado, já está mais debaixo do controle do Espírito Santo. Aos irmãos novos que chegaram, nós estamos na página 23, tá? E 22, e depois eu dou boas-vindas a vocês. Muito bem, por causa da sua independência, o colérico não tem medo de ficar sozinho, e muitas vezes ele é solitário, porque ele gosta de fazer as coisas por si mesmo, sem a ajuda dos outros. Essa independência pode limitar sua liderança, porque ele não tem controle, ele não tem o costume de depender do Espírito Santo. Aí está escrito os, você pode corrigir, depender do Espírito Santo. Ele se mostra tão capaz e eficiente agindo por si mesmo, olha só, que os aplausos das pessoas atiçam a sua vaidade e o tentam a prosseguir no trabalho cristão na força da sua própria carne. Agora olha só, como a igreja é uma família, um corpo que sempre aplaude pessoas bem-sucedidas, se tem um pastor colérico, um líder colérico fazendo as coisas na carne, mas está dando sucesso, a igreja está aplaudindo, e isso faz ele continuar seguindo em frente. Então o Espírito Santo tem problema com o colérico. Porque se ele realmente não ouvir a voz do Senhor, ele faz as coisas da cabeça dele. Veja que Paulo, eu não sei se vocês lembram daquela parte que Paulo chegou num lugar e ele intentou ir para Bitínia e o Espírito Santo disse não. Depois ele intentou ir para outro lugar e o Espírito Santo disse não. O Espírito Santo tem um colérico aqui querendo fazer as coisas e eu tenho que dizer não. Se você é colérico aí, eu não sei se você está submetido realmente à vontade do Espírito Santo, porque vai dar vontade de fazer coisa que é da sua carne, tá? Mas tá bom, vamos lá. Fala assim, eu sou espiritual. Então eu espero que seja mesmo. Olha só, ele é irascível, ele é sarcástico, ele é impaciente, ele é prepotente, ele é intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. Tem grande tendência à ira e à violência, quando o seu perfeccionismo não é alcançado e tem grande dificuldade para perdoar e para pedir perdão. Morre, mas não pede perdão. Colérico. Se você é colérico, se submeta ao Espírito Santo, deixa o Espírito Santo controlar. Ele precisa da sua energia, mas lembre que você também está dando trabalho para ele. O colérico ele pode usar, eles desenvolvem sérios problemas de ira, tá? Pois ele vê a opinião dos demais como desafio à sua autoridade e controle.
O encontramos envolvido em vários casos de violência doméstica, até mesmo dentro da igreja. É uma pessoa que quer que os demais façam as coisas da maneira que ele quer que sejam feitas. Pode usar as pessoas para atingir seus objetivos sem se importar com os sentimentos delas. Ele tem uma tendência a ser controlador e manipulador para forçar os outros a fazer a sua vontade. Então, às vezes o colérico ele pode ser bem diplomático assim, mas ele está te controlando. Ele está tentando fazer você fazer exatamente o que ele quer. O objetivo dele é dar ordem e ver a coisa acontecer. O ministério lhe concede o dom apostólico. Por sua firmeza e disposição e liderança, lhe é outorgado o dom do apostolado, a fim de abrir caminho por onde não existe. Se você puder colocar uma vírgula aí, por favor, que faltou. E enfrentar grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos ou humildes. Então, Deus precisa do colérico para abrir caminho, desbravar as situações. A pessoa na Bíblia com temperamento colérico é Paulo. Nas bem-aventuranças, o colérico aparece como os que são perseguidos por causa da justiça. E o seu atributo básico é a autoridade. Atributo básico é aquilo em que o temperamento funciona na base. O fleumático funciona na base da paz. O melancólico funciona na base da verdade, da lealdade. O sanguíneo funciona na base do amor, ele ama as pessoas. O colérico funciona na base da autoridade, ele foi feito para mandar, por isso que ele tem que submeter a autoridade dele ao Espírito de Deus. E sua linguagem de amor geralmente é dar e receber presentes, que é uma linguagem que nós vamos falar hoje, mas não necessariamente todo colérico tem que ter essa linguagem de amor. Agora, como eu coloco sempre no final dos temperamentos, cada temperamento ele tem tendências positivas e ele tem tendências negativas. Nas tendências negativas, o nosso adversário vai tentar explorar. Por isso que você precisa vigiar o seu temperamento. Por isso aqui está os demônios que podem explorar o lado negativo desse temperamento. Que demônios são? Demônio da ira, da impaciência, manipulação, controle, crueldade, dureza, insensibilidade, violência, sarcasmo, astúcia, prepotência, vaidade, intolerância, autoritarismo. Às vezes a gente está fazendo libertação em alguém e nós temos que repreender esses demônios porque eles estão atuando numa pessoa. Agora, o que fazer com esse temperamento? Como nós sugerimos com todos os temperamentos. Reconhecer e consagrar ao Senhor os dons do seu temperamento. Se você é um colérico, consagre ao Senhor sua força de vontade. E Deus deu para você algo que não deu para o melancólico, não deu para o sanguíneo. Sanguíneo, então, não tem força de vontade. Ele tem vontade fraca. Ele começa, para. Ele lê um livro, 3 páginas, já parou. Ele começa a orar, 2 minutos, já parou de orar. Começa a ler a Bíblia, 1 capítulo, ele já parou. O colérico não. O colérico, ele vai adiante. Então, consagre ao Senhor essa força de vontade. Consagre ao Senhor sua liderança, sua motivação e o uso da autoridade. Você foi criado por Deus para usar de autoridade, então consagre isso ao Senhor. Quando você estiver orando por você, ore por essas coisas do seu temperamento. As ideias e os projetos em sua mente, porque o colérico tem muitas ideias, e toda essa energia para liderar, dirigir e fazer acontecer os projetos que Deus lhe dá. Quero lembrar a todos vocês, porque aqui tem fleumático, aqui tem melancólico, consagre o seu temperamento ao Senhor. Consagre as coisas boas do seu temperamento. E confesse, arrependa e submeta ao Espírito Santo as tendências negativas. Do colérico, quais são? Ira, impaciência, manipulação, controle, crueldade, dureza, insensibilidade, etc, etc, etc. Muito bem. Depois dessa olhada rápida no espelho, alguém se identificou para a gente reconhecer você e bater palma para você. Coléricos. Tenham coragem, coléricos. Temos alguns coléricos aqui. Uma salva de palmas bem forte para eles. Yes. Yes. Página 23, por causa do tempo. Temperamento supino, apesar de ele não ser muito conhecido, ele já está sendo estudado desde os anos 50. Então, nesse nosso livro, Os 5 Temperamentos, nós temos aqui várias páginas sobre esse temperamento, 10 páginas só sobre esse temperamento supino, e aqui vão algumas características dele. Supino quer dizer submisso, e o nome de Deus para esse temperamento é o servo sofredor.
Ele está em Isaías 53, é aquele que desce mudo para o matadouro como ovelha, muda diante dos seus tosqueadores, ele não diz nada. Por que ele é assim? É uma característica divina na pessoa. Quero lembrar que esse temperamento é um dos mais controvertidos, porque a psicologia não aceita isso como temperamento. Eles querem dizer que é um transtorno de personalidade, porque é uma pessoa que ele quer ser dominada pelos outros, é uma pessoa que é sofredora, não fala o que pensa, não fala o que sente, é uma pessoa que gosta de ser dominada, é uma pessoa que vive para servir os outros. E você olha para uma pessoa dessa, você diz: você é doente. Então é assim que a psicologia vê. E você precisa aqui verificar que há pessoas que elas têm isso na natureza delas, é o temperamento delas. Então vamos lá, ele é o servo sofredor, o cordeiro mudo que vai para o matadouro. Os dons dele, é uma pessoa que atua como introvertida, mas ela reage como extrovertida. Isso é difícil de você discernir. É uma pessoa com muita energia intelectual, mas com poucas habilidades expressivas. Isso ela não fala o que sente, ela não se expressa, tá? Mas ela é inteligente, não se engane com ela. É o melhor temperamento representado na figura da ovelha. Ele é pobre de espírito, é o que chora e espera ser consolado, e é o que tem fome e sede de justiça. A gente lê essas características na Bíblia e a gente não percebe que tem alguém que tem essas tendências na natureza. Ele tem o temperamento supino, é o temperamento submisso. Ele é o melhor que se identifica como ovelha, entendeu? Ele é leal, ele é fiel, ele gosta da verdade, ele não conhece a agressividade, é a pessoa totalmente oposta ao colérico. Ele é gentil, ele é terno. Sabe aquela pessoa que todo mundo gosta dele? Por que todo mundo gosta dele? Porque ele se submete a todo mundo, ele não enfrenta ninguém, ele não reage com ninguém, ele não se defende. Quem não gosta de uma pessoa assim? Ele serve todo mundo, ele ajuda todo mundo, ele tira de si para dar para os outros, ele se sacrifica pelos outros, é uma característica dele. Essa pessoa é super explorada. As pessoas exploram esse tipo de gente, porque é da natureza da pessoa ter aquilo, e as pessoas gostam dela e tudo, mas você não sabe que às vezes uma grande raiva está passando dentro dela, porque ela está vendo você explorar ela, porque você está explorando a natureza dela, mas você não está reconhecendo quem ela é, porque ela está esperando ser reconhecida, e ela não quer ser. Você sabe por que ela diz sim para todo mundo e não diz não? Porque ela não quer ser rejeitada. O maior medo do supino é você rejeitá-lo. A pessoa que tem esse temperamento, ele é um escravo. Ele é um escravo da vontade dos outros. Ele é um escravo do prazer dos outros. Porque se a pessoa sonha em pedir alguma coisa, ele já está fazendo. Ele está fazendo porque ele quer agradar. E ele quer agradar porque ele quer ser aprovado. Ele quer que você o aceite, que você reconheça aquilo que ele está fazendo, e ele precisa ouvir que você realmente gostou do que ele fez, entendeu? Eu estava estudando um pouquinho sobre esse temperamento, que eu acho ele assim o mais difícil de entender. Ele me interessa muito, esse temperamento, eu ainda estou estudando bastante ele. Por exemplo, fala que nas relações sexuais, esse temperamento, ele é aquele cônjuge que ele faz sexo com o cônjuge mesmo quando ele não quer, mesmo quando ele não está gostando, porque ele se sacrifica pela outra pessoa, entendeu? E ele quer saber se a outra pessoa está satisfeita, entendeu? Ele quer saber porque para ele isso depende da aceitação dele. É uma pessoa que, se você não tiver cuidado, você explora muito ela e você não está entendendo o que está acontecendo dentro dela. Às vezes ele é uma pessoa supina, submisso, que está se sacrificando. Eu quero que você, quando você encontrar um supino diante de você, lembra de Jesus. Ele foi para a cruz assim, sem falar mesmo: vão me matar, vão me esbofetear, vão cuspir no meu rosto, vão me enfiar o prego, eu não vou dizer nada. Esse é o supino. É uma pessoa que precisa ser cuidada pelos outros. Você precisa aprender a reconhecer se tem alguém no seu caminho que é supino, para você poder proteger essa pessoa. Se você tem amor no coração, se você é um cristão, você vai aprender a proteger e não explorar, porque as pessoas gostam de explorar esse tipo de pessoa e não sabem
que estão explorando o próprio Deus. Por quê? Porque foi o próprio Deus que botou aquela submissão toda na pessoa. Ela não consegue reagir, ela não consegue se defender, ela não consegue nem dizer o que gosta. Se você sai com um supino numa turma de 3 ou 4 e alguém fala assim, que restaurante que a gente vai? Aí sai perguntando, eu quero o Texas, eu quero o tal, tal. E você, o que vocês escolherem aí tá bom para mim. O supino, ele nunca tem uma opinião. Ele vai com os outros, ele quer agradar os outros. O que vocês quiserem é o que eu quero. Ele se abre mão da sua vontade. Você precisa ter cuidado, porque quando ele faz isso, não quer dizer que ele não tenha vontade. Ele só está sacrificando a vontade dele. E ele precisa que alguém reconheça isso. Entendeu? Agora imagina você, um colérico casado com um supino. Vai ser carnificina total. Sofrimento. Do lado negativo, ele demonstra a necessidade de amor e afetos, não demonstra, quando na realidade ele as tem. Ele deseja que leiam a sua mente. Na parte efetiva, desenvolve sérios conflitos internos devido à introversão e extroversão. Ele tem muita dificuldade de tomar decisões, olha só. Ele prefere ser controlado pelos outros ao invés de controlar. Ele deseja que os outros tomem as decisões por ele. É a pessoa sofredora que não sabe se defender, muito menos comunicar o que está sentindo e sofrendo. Apesar de ter a gentileza como uma característica principal, ele também tem muito medo da rejeição, pois ele depende muito da aprovação dos outros. Como eu disse, na psicologia, esse temperamento é visto como transtorno de personalidade, sendo chamado de transtorno de personalidade dependente. Isso é, uma pessoa incapacitada, e aí tem 2 sílabas a mais, tá? É incapacitado para atuar satisfatoriamente no seu contexto. Agora, lembre de uma coisa, Deus criou o melancólico, colocou a melancolia nele, os sentimentos, né? Colocou toda aquela capacidade que o melancólico tem. Deus criou o sanguíneo, colocou toda aquela alegria que ele tem, toda aquela capacidade de sorrir, de ser palhaço, de fazer todo mundo rir. Deus criou o fleumático com aquela paz que ele consegue resolver conflitos. Ninguém melhor diplomático do que um fleumático. Nos conflitos ele trabalha poderosamente. Deus criou um colérico para abrir os caminhos, né? Mas Deus criou um supino para servir. Deus criou um supino para ser essa pessoa como Jesus, esse cordeiro que foi para o matadouro. O ministério, ele confere o dom do ensino, e uma pessoa que ilustra muito bem esse temperamento na Bíblia é Jesus, na cruz. Nas bem-aventuranças ele aparece como os pobres de espírito e os que choram, que precisam ser consolados. O atributo básico do supino é a obediência. Ele está aqui para obedecer, enquanto o colérico está aqui para mandar, e o sanguíneo está aqui para amar, e o melancólico está aqui para ter a verdade. O supino está aqui para obedecer. Manda que eu obedeço. O que você quer que eu faça? Eu estou aqui para servir. Gente, vou falar para vocês. Isso é uma característica linda. Isso é uma característica linda. Eu estou aqui para servir. Lava os seus pés. Faça o que você precisar. Essas pessoas dão ótimos diáconos na igreja. Sabe aquela pessoa que está pronta para servir? Ele corre, ele faz, ele opera, ele... Supinos, submissos, diáconos, são verdadeiros diáconos por natureza. Eles servem, eles gostam de servir as pessoas. Sua linguagem de amor é serviço, né? E os demônios que podem explorar o lado fraco desse temperamento é o espírito da servidão, o espírito da escravidão, o espírito da autopiedade, do sofrimento, vitimização, se sente vítima, subserviência, humilhação, silêncio, dependência, espírito de Acabe, aquele espírito que não se levanta, né? Inferioridade, raiva não expressa. O que fazer mais uma vez? Consagrar ao Senhor a sua tendência de servir, a sua tendência de agradar as pessoas, de se sacrificar pelos outros, dedicar a sua ternura e a sua gentileza como oferta ao Senhor. Você vai encontrar supinos, aquelas pessoas gentis, a gentileza está na cara, está em cada gesto, está no sorriso, está no cumprimento. São pessoas que eles encarnam a gentileza. Eu tenho inveja dessas pessoas pela sua gentileza.
E o supino, ele precisa se arrepender e confessar ao Espírito Santo toda a tendência ao sofrimento, à vitimização e a todas essas coisas que estão aí embaixo. Eu queria perguntar se, nessa raridade de temperamentos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, antes de fazer essa pergunta. Nós não somos um temperamento só. Raramente você é um temperamento só. Geralmente você tem um dominante e um secundário. Então, depois você precisa descobrir qual é o seu temperamento secundário. Há testes na internet que você pode fazer em português para descobrir qual é o seu temperamento principal e o seu secundário. Mas quem é que acha que você tem muitas características do supino e que você é um supino? Alguém aqui pensa que é supino? Pelo menos 2, 3 que não estão assumindo, um não está assumindo. 4, salva de palmas bem forte para o que Deus fez. Vocês sabem, nessas aulas nós estamos apenas descobrindo aquilo que Deus fez, nós estamos aplaudindo o que Deus fez, nós estamos reconhecendo o que Deus fez. Antes de entrar no próximo tópico, eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos que estão começando hoje pela primeira vez. Eu pedi a gentileza de todos os irmãos lá de Kenton para ficarem de pé com o pastor Gisel, Fall River, pastor Gisel e a pastora Luzia. Fiquem de pé vocês que vieram lá. Olha só os irmãos aí. Salva de palmas para todos vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Quem mais está começando hoje pela primeira vez? Lá atrás, irmã Simone e Tiago, sejam bem-vindos, uma salva de palmas para eles. Como eu disse, no nosso estudo, que hoje nós estamos entrando na terceira parte da nossa escola de casais, nós estamos chegando na metade hoje. E eu falei que as primeiras aulas seriam água com açúcar, a gente ia estar se conhecendo, e essa água com açúcar já deu bastante resultado. O caldo vai engrossar um pouco mais daqui até o final, mas nós queremos hoje ainda falar de 2 linguagens de amor que nós não falamos. Então nós vamos agora para a página 16, onde nós queremos, no final da página, trabalhar com a linguagem de amor de receber presentes. As linguagens de amor são 5, uma delas é palavras de afirmação, você falar palavras boas para o seu cônjuge, ou descobrir se a linguagem dele é essa. A segunda é tempo de qualidade, onde você tira um tempo para fazer atividades de qualidade com o seu cônjuge. E hoje nós estamos nessa terceira forma de expressar amor, que é receber e dar presentes. Página 16, na metade da página diz assim: um presente é algo que você pode segurar em suas mãos e dizer: ele pensou em mim, ou ela lembrou de mim. Antes de eu continuar aqui, quem são os de linguagem de amor de dar presente e receber? Tem alguns aí, tá? Que gostam de receber presente. Eu gosto de pedir para levantar a mão, porque eu quero que o cônjuge preste atenção e lembrar que o seu cônjuge, a linguagem de amor dele é essa. Para você, se você realmente ama, você praticar a linguagem dele. Olha, antes de comprarmos um presente para alguém, nós pensamos naquela pessoa, ou não é verdade? Ninguém compra um presente sem pensar em alguém. Você fala, eu vou levar isso aqui para o fulano, eu vou levar isso aqui para a fulana. O objetivo em si é um símbolo daquele pensamento. Não importa se foi caro ou barato, o importante é que seja a prova desse desejo. Olhe, desde pequeno as crianças sentem-se inclinadas a dar alguma coisa a seus pais. Isso é uma boa indicação de que dar presentes é fundamental para o amor. Lá em casa, a minha filha gosta de pintar, e nos nossos aniversários, ou Natal, ou qualquer festa, ela não faz só uma pintura, ela faz um monte. É incrível como a Rebeca gosta de dar presentes, e esses presentinhos de pintura, os pais aqui já receberam, sabem que as crianças gostam de dar. Então, as crianças, elas têm esse dom natural de oferecer alguma coisa aos pais. E eu queria dizer que nós, adultos aqui, não somos crianças nesse sentido de dar presentes. Então, eu queria dar uma palavra especial sobre dar presentes. Que nós não venhamos dar presentes como uma criança. Porque uma criança
quando ela pensa em dar um presente para você, ela pensa no que ela gosta, não é verdade? Ela não está realmente discernindo assim o que você realmente precisa, o que você realmente gosta. Ela está dando algo do seu coração, e mesmo que aquilo não vai te servir, mesmo que você nunca vá usar, você recebe com muito amor e carinho e você aprecia o presente. Não é verdade? Só que quando se trata de nós para dar presentes, eu gostaria de que a gente fosse bem adulto nisso. Como assim? Bom, se o meu cônjuge, a linguagem dele dá presentes, e eu quero amar o meu cônjuge, então eu quero dar um presente que ele gosta, ou que ela gosta, ou que a pessoa vai apreciar. Porque, geralmente, quando a gente vai tentar dar um presente, a gente pensa em algo que a gente gosta. Entendeu? Então, assim, se você sabe que o seu cônjuge, a linguagem dele é receber presente, você quer fazer isso, você precisa estudar. Você precisa observar, pesquisar, saber que tipo de presente ele está sonhando ganhar e não falou. Olha, casal tem que orar pelo Espírito de revelação, porque tem muita coisa que não é falada e que você tem que saber. E você tem que observar, você tem que procurar, mas você tem que, às vezes, perguntar também, que tipo de presentinhos que essa pessoa gostaria de ganhar. Presentes são símbolos visuais do amor, eles existem. Presentes de todos os tamanhos, cores e formatos, alguns são caros, outros são baratos, não importa. Para aquela pessoa cuja linguagem de amor é receber presentes, o preço pouco importará. É ou não é verdade? O importante é o presente chegar. Presentes podem ser comprados, mas podem ser achados ou elaborados. Tá? O marido que para ao longo de uma estrada e apanha para sua esposa uma rosa silvestre, está fazendo isso. Alguém já fez isso aqui? Além de mim? Isso. O presente da presença. Existe um tipo de presente que é intangível, e muitas vezes ele fala mais alto do que qualquer outro que você possa ter nas mãos. O autor do livro que eu estava estudando, ele chama isso o presente da presença, o presente de si mesmo. Está ao lado do seu cônjuge, quando este precisa de você, fala mais alto do que aquela primeira... fala mais alto do que aquela cuja primeira linguagem é receber presentes. A presença do esposo ou da esposa em tempos de crise é o maior presente que se pode dar a um cônjuge cuja primeira linguagem de amor é receber presentes. O presente nem sempre é uma coisa. Às vezes é só você sair mais cedo do trabalho, é só você tirar um tempo juntos, aí começa a passar a ser tempo de qualidade, mas termina sendo um presente. Eu queria chamar minha esposa aqui, rapidinho, porque ontem nós tivemos uma conversa, não vou dar um presente para ela não se preocupe. Eu já dei o presente para ela, eu já dei. Nós estávamos conversando sobre o que uma mulher geralmente deseja quando ela pensa em casar. O que você falou para mim ontem? Eu falei para ele que o homem tem uma visão de casamento, né? Quando ele vai casar, ele acha assim, aquela mulher é a mulher para me satisfazer, principalmente na parte sexual, né? O homem pensa assim, nessa área. Mas, geralmente, eu estava falando, quando uma mulher se casa, ela pensa no companheiro, não é verdade? É naquele homem que vai estar com ela quando ela for ao médico, quando ela estiver grávida, é aquela pessoa presente. Então, assim, eu estava falando que, para a mulher, o companheiro é mais importante. Aquela pessoa para tomar um café, para estar presente. Estão todas balançando a cabeça. Porque aí eu falei, tem que escrever um livro, porque às vezes os homens não sabem que, às vezes, a coisa mais importante para a gente, não é você estar com aquela pessoa, para ela mostrar para você que aqueles momentos são importantes e que o companheirismo de você, inclusive eu vejo muitas irmãs que vão para a igreja sozinha. Qual a alegria daquela irmã é ter o seu esposo com ela na igreja, porque ela se sente só. Então, o companheirismo para a mulher, eu creio que é a parte mais importante, num casamento em si. Então, eu estava falando... Então,
Eu pedi a Gel para falar isso, porque quando a gente estava conversando ontem, eu falei para ela assim, esse é o tipo de conversa que as mulheres têm umas com as outras, mas não tem com os maridos. Então, tipo assim, sua amiga sabe disso, você sabe disso, e daí? O que importa ela saber? Se quem precisa saber é o companheiro. Agora, deixa eu falar aos companheiros aqui. Ô, companheiro. Companheiro. É por isso que a mulher fala assim, você não tem tempo para mim. Como mulher que eu não tenho tempo para você? Eu estou aqui o dia inteiro, eu estou aqui o tempo todo. O tempo que ela está falando é esse negócio de você estar presente. Por isso que eu estou falando do presente da presença, por isso que eu chamei ela para dar esse exemplo, porque às vezes esse é o maior presente que você pode dar, e eu honestamente estou aprendendo ainda a dar esse presente. Como ela falou, quando a mulher quer que você troque a fralda do bebê, não é por causa da fralda, é por causa do seu envolvimento com o bebê. Você está mostrando para ela que você está presente na vida dele, da criança, e que você... Então, quando ela pede para você varrer a cozinha, para você lavar a louça, não é pela louça em si, é para você estar envolvido com a coisa da casa, para a casa não parecer que é só dela. Eu estou depositando. Então, quando ela pede para você fazer essas coisas que a gente nunca tem tempo para fazer, e você não vê a razão de fazer aquilo, porque o homem não consegue enxergar logicamente o valor disso. Agora, seja honesto comigo, não é verdade? Estou falando com os homens aí, responde aí, gente. Não é verdade? Não tem lógica, tem lógica? Não tem. Só que hoje eu estou explicando a lógica para vocês. Essa não é a conversa de mulher ter com as amigas. Ai, não faz isso. Ai, não, você tem que ter com o seu marido. Meu amor, o que eu preciso é do companheiro. Aquele negócio daquela fralda, não é por causa da fralda, é porque eu quero ver você envolvido com o filho que nós fizemos juntos. Não foi só eu que fiz, você também. Então, tipo assim, gente, essa questão do companheiro é o sonho da mulher quando ela casa. E nós, companheiro, nosso sonho é a empresa, nosso sonho é o dinheiro que a gente vai ganhar e os amigos lá do trabalho e os colegas do futebol do fim de semana. O companheirismo para nós é esse. Só que aí fica faltando o companheiro de dentro de casa, que é aquele que ela fica dizendo para as amigas, ele nunca tem tempo para mim. Como que ele não tem tempo para você, se ele dorme com você toda noite, todo fim de semana o homem está em casa, mas ele não está sendo o companheiro, ele não está conseguindo dar esse presente. Se eu falei bem, me dá uma salva de palmas. Bem, vamos para a próxima linguagem de amor, que é na página... Agora nós estamos para a página 20. E a razão das páginas estarem separadas é porque cada aula eu tenho que trazer um material específico e não dá para trazer todas as linguagens numa aula ou todos os temperamentos numa aula. Eu tive que dividir o assunto para não ficar assim muito monótono, de falar uma coisa só. Nós estamos agora nessa linguagem de amor chamada formas de servir ou serviço, tá? Alguém aqui, além da minha esposa, tem formas de servir? Geralmente as mulheres gostam dessa linguagem de amor. Por isso que eu falei que quando o homem está em algum lugar da casa, se ele passar na cozinha, ele agarra. Se ela estiver na cozinha e ele passar lá, ele agarra lá, porque ela arruma uma coisa para ele fazer. Porque as mulheres gostam de botar os homens para fazer coisas para elas. Elas gostam dessa linguagem de servir. Agora eu queria perguntar para os homens, se tem algum homem aqui que a sua linguagem de amor é formas de serviço, que você gostaria que ela fizesse coisas para você. Não tem nenhum homem aqui com essa linguagem? Tem sim. Tem sim. Que bom, tá bom. Então vamos lá. É aquilo que você gostaria que o seu cônjuge fizesse para você, tá? Podem ser, olha só essa listinha aqui, ó. Preparar uma refeição, pôr uma mesa bem arrumada, lavar a louça, passar o aspirador, arrumar a cômoda, limpar o pente, tirar os cabelos da pia, remover as manchinhas brancas do espelho, aquelas causadas pela pasta de dente. E por falar em pasta de dente, por favor, desamassa o tubo, tá?
Tirar os insetos mortos do vidro do carro, levar o lixo para fora, ô lixo que dá problema. Trocar a fralda do bebê, já falei dela hoje, pintar o quarto, aspirar a estante, manter o carro em boas condições de uso, limpar a garagem, cortar a grama, tirar o mato do jardim, retirar as folhas mortas, aspirar a persiana, levar o cachorro para passear, dar comida para o gato, trocar a água do aquário, todas as formas de serviço, para que sejam realizadas é necessário pensar, planejar e executar. Você tem dispêndio de força e energia, se feitas com o espírito certo e positivo, são incontestáveis expressões de amor. Agora só um pouquinho. Não pense que formas de serviço é apenas coisas que um homem tem que fazer para uma mulher. Não pense isso. Porque formas de serviço é qualquer coisa que um cônjuge pode fazer para o outro. E aqui eu quero falar com as mulheres, cujo esposo, a linguagem de amor é forma de serviço. Eu não sei que tipo de serviço ele gostaria que você fizesse para ele, mas tem alguma coisa que ele gostaria que você fizesse. Tá? Alguém quer falar aí? Esse microfone aqui é para vocês. Se vocês quiserem falar, levanta a mão assim, e vocês vão contribuir para o nosso encontro, tá bom? Isso aqui é à vontade mesmo, pode fazer. Advogado? Deixa por enquanto. Agora, olha aqui uma coisa sobre serviço. Os pedidos, quando você pede com amor, você está direcionando o amor. Agora, quando você cobra, amor, você pode limpar a calha para nós, por favor? Olha, se você não limpar essa calha, vai cair tudo aí, viu? Quer dizer, essa casa já está caindo mesmo aos pedaços, já vai cair tudo aí, ó. Está nascendo árvore na calha porque você não limpa. Então, tipo assim, isso não é um pedido, isso é uma cobrança. Pedidos, eles direcionam o amor, mas cobranças impedem que ele seja liberado. Só uma perguntinha aqui para as irmãs que gostam que o seu marido faz coisa para você. Você pede ou você cobra? Olha que as discussões estão acontecendo agora, nesse momento. Veja o que está acontecendo a este casal. Olha só, isso aqui é uma questão real. Um casal tinha a mesma linguagem de amor, qual é? Forma de serviço. E eles estavam querendo se separar por causa das cobranças que faziam um ao outro. Cobranças. Porque é o seguinte, quando você tem a linguagem de amor e a pessoa, de serviço, e a pessoa não faz, você começa a cobrar. Você já não está pedindo mais, você está cobrando. E quanto mais cobra, mais o outro se endurece. Agora que eu não vou fazer mesmo, só de pirraça. Então o que acontece? A mulher falou isso aqui, ó. O motivo pelo qual eu parei de fazer as coisas para ele foi porque eu me ressenti de tanta cobrança. Quer dizer, ele cobrava dela e ela cobrava dele. Era uma bênção. Era como se ele quisesse fazer com que eu ficasse igual à mãe dele. Então cada um fez a lista das coisas que gostaria de que fizesse um ao outro. O conselheiro fez isso assim, olha, faz a lista que você quer que ela faça para você. A lista dele ficou assim, a dele, que ele quer que ela faça. Ele queria que ela arrumasse as camas diariamente, dá para ver que ela não era muito boa nisso. Lavar o rosto do bebê, dá para ver que o bebê estava sujo quando ele chegava em casa. Colocar os sapatos na sapateira, antes que ele chegasse em casa, dá para ver que era tudo uma bagunça. Tentar, pelo menos, começar o jantar antes de eu chegar, de forma que possamos alimentar 30 a 45 minutos após a minha chegada. Esses eram os pedidos dele. E os pedidos dela, a lista dela, gostaria que ele lavasse o carro, que está vendo? Ela que lavava o carro. Vê se faz sentido um negócio desse. Em vez do homem lavar o carro, ela que lavava. Gostaria que ele lavasse o carro uma vez por semana e não esperasse isso de mim. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê quando chegasse em casa, especialmente quando estou atarefada na cozinha no preparo do jantar. Terceiro, gostaria que ele passasse o aspirador na casa para mim pelo menos uma vez por semana. 4, eu gostaria que no verão ele cortasse a grama todas as semanas, a fim de não deixar que ela crescesse tanto, a ponto de eu ter vergonha do nosso jardim. Esse casal melhorou 100% o casamento, porque eles fizeram a listinha e começaram, com amor no coração, a fazer essas coisas um para o outro. Gente, é coisa simples. Se a sua linguagem de amor é serviço, procure saber o que você pode fazer pelo seu cônjuge para fazê-lo feliz, tá bom? Agora, eu queria que você abrisse um texto na Bíblia. Aliás, eu sei que vocês não trouxeram a Bíblia, eu vou ler para vocês. Esse parágrafo aqui diz assim: aquilo que fazemos um para o outro antes do casamento
não garante que continuaremos a fazê-lo depois de casados. É ou não é verdade? Você levava ela para passear? Levava. Não leva mais. Você comprava presentinho para ele? Comprava. Não compra mais. Olha aí. Olha, deixa eu ler para vocês Colossenses capítulo 3. Eu queria que você anotasse aí, porque não está no seu... Eu queria que você anotasse de caneta nesse lugarzinho aí, Colossenses 3, 17 e 23. Tá? Eu vou pedir só para você escrever, mas eu vou ler para você. Eu estou falando de linguagem de amor, serviço. Colossenses 3, 17 diz assim: olha, e tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Se você passou na cozinha e ela, Benzinho, já que você está aqui, pega aquilo ali para mim. Faça em nome do Senhor Jesus. Não faça reclamando. Toda vez que eu vou na cozinha, eu agarro lá. Parece alguma coisa para eu fazer. Então, eu já estou aprendendo que eu tenho que fazer com amor. Agora o versículo 23, Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Olha, se a sua mulher gosta que você faça coisas para ela, sirva ela com amor. Se o seu marido gosta que você faça coisas para ele, sirva-o com amor, como se você estivesse servindo o próprio Jesus. Faça a sua mesa com amor, faça as suas coisas com amor, porque a gente pensa que fazer para o cônjuge e ele não merece. Bom, eu quero perguntar aqui, qual de nós merece alguma coisa aqui? Então nós não vamos entrar por esse caminho. Nós vamos andar pelo caminho da graça. Não estou falando porque você merece ou deixa de merecer, eu estou fazendo porque eu tenho um coração generoso, e porque eu sirvo a Jesus servindo você, eu estou servindo a Jesus, eu tenho o prazer de comprar essa roupa para você, eu tenho o prazer de limpar a casa para você, eu tenho o prazer de cortar o seu cabelo, eu tenho o prazer de colocar essas toalhas assim cheirosas para você, eu tenho o prazer de servir, porque eu não estou fazendo só para você. O meu casamento é um lugar de serviço, o meu casamento é um ministério. Eu queria aplaudir todas as mulheres aqui que passam a vida cozinhando, cuidando, lavando, limpando e sendo companheira para os homens. Eu quero aplaudir todos os homens que passam a vida cuidando das suas esposas, limpando seus quintais, limpando seus carros, trabalhando, porque você serve a sua família e você serve os seus filhos. Um dos maiores ministérios nossos é estar casados. É um lugar de serviço, tá? As críticas do meu cônjuge fornecem dicas. Ele está criticando porque ele está falando de coisas que estão faltando. Então, você pode observar isso aí, que são pedidos dele, tá? De coisas que ele quer que você faça, tá? Agora, eu botei uma palavra final aí, que é o capacho. O capacho é aquela pessoa que você obriga ela a fazer as coisas para você. Então, se você for realmente uma boa esposa, fará isso para mim. Isso é chantagem. Isso não é pedido de serviço, tá? Isso não é uma linguagem de amor. Isso é coação pelo medo. Acho melhor você fazer isso para mim, senão você vai se arrepender. Isso aqui não é um pedido de serviço. Isso aqui é uma chantagem emocional que você não precisa fazer. Olha, eu vou deixar a última linguagem de amor, que é o toque físico, porque o toque físico ele sempre termina em pizza. E nós vamos ter um dia que nós vamos falar só sobre sexo, e sexo como dom ferido. Nós vamos trazer uma libertação, nós vamos trazer uma cura de Deus aqui, porque é um assunto, um dos mais espirituais que existe, é o assunto do sexo. E eu não vou falar da linguagem de amor, do toque físico agora, por causa disso. Mas eu queria levar você para a página 19, lidando com os temperamentos. Relacionando-se com os temperamentos. Daqui a 15 minutos nós vamos ter o nosso café, mas eu quero aproveitar com você esse tempo aqui. Olha, nós hoje terminamos os 5 temperamentos. Os irmãos que estão chegando hoje, eu já enviei alguns vídeos para vocês, e como vocês vieram hoje, então eu vou enviar os outros vídeos da aula passada, e depois vocês vão ter os vídeos de hoje também.
vocês vão poder acompanhar as outras aulas sobre o temperamento. Mas o temperamento é uma revelação para nós. Então, o que acontece? Respeitar o temperamento é respeitar Deus na gente, tá? É reconhecer uma característica de Deus na pessoa, como Deus a fez. É entender o que Deus criou. Deve ser reconhecido, deve ser respeitado e admirado. Estou na página 19. Tá? Quem respeita a criação de Deus como ela é, demonstra sabedoria e maturidade. Quem não respeita, demonstra ignorância, demonstra rudeza. Tá? Rudeza é um espírito. Rudeza é um espírito. É um espírito que ele é contrário à gentileza, ele é contrário à bondade, à fineza, à cortesia, à delicadeza, à meiguice, à cordialidade. Tá? Você casou com uma pessoa que você não gosta do temperamento dela. Sorry. Ela tem esse temperamento. O máximo que ela pode fazer é adaptar ele, controlado pelo Espírito, o seu próprio temperamento. Se você não gosta dele, como eu disse para vocês, eu tive muita dificuldade comigo mesmo para aceitar um temperamento melancólico. Não queria ter esse temperamento. Olha, nem nós podemos escolher o temperamento. Nem eu, quando nasci, pude falar para Deus, eu quero ser um sanguíneo, eu quero ser um colérico, eu quero ser metade disso e metade disso. Não teve como. Ele determinou. Então, para começar, o primeiro respeito ao temperamento é: eu respeito e aceito o que Deus fez em mim. Como eu não vou ter muito tempo, eu quero perguntar se alguém aqui teve essa situação que eu estou colocando aqui, de ter que, para chegar o momento de você ter que se aceitar, de você ter que entender o seu temperamento, de você ter que compreender que você é assim e que você tem que passar a se aceitar assim. Algumas pessoas. Agora, o segundo lado disso é você reconhecer o temperamento do seu cônjuge. Ele vai ter essas tendências, tá? Se você é casado com um fleumático e ele não dá muito valor aos seus sentimentos, não é porque ele quer. Quer dizer, às vezes pode ser, né? Mas geralmente é a tendência do temperamento. Se Deus tocar no coração dele e quebrantar o coração dele para realmente amar você, ele vai ser um fleumático que vai se preocupar em pensar nos seus sentimentos, se você é um melancólico. Agora, se o coração dele estiver duro, e ele estiver magoado com você, porque tudo depende disso aqui, do coração estar bem ou do coração estar duro, ele vai te pirraçar mesmo, porque o fleumático já não está sentindo nada mesmo. Você está na força, ele quer que você se afunde mais ainda. Então, assim, lidar com o temperamento seu e do outro é não rebelar-se contra a obra de Deus. É o ponto 2 aqui. Quando nós aceitamos o que Deus fez, ou quando não aceitamos só porque não gostamos, ou não entendemos, ou nos irrita, não percebemos que estamos apenas nos rebelando contra o que Deus fez, tanto em nós mesmos quanto nos outros. Porque o contrário disso seria estudar, procurar compreender, aceitar com admiração aquilo que não se pode mudar, porque foi Deus quem fez assim. Eu faço questão de ler com vocês esse texto de Eclesiastes 7:13. Quando eu estava estudando os temperamentos, esse texto veio ao meu espírito. Olha só o que é lidar com o temperamento. Considere as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Quem? Torto aqui não é torcido. Deus não faz nada torcido. Torto aqui quer dizer tendente para um lado. Então, por exemplo, o que é o sanguíneo? Tendente às amizades, tendente à festa, tendente ao exagero. Essa é a tendência, não tem como tirar a tendência e botar para o outro lado. A tendência sempre vai ser essa. A psicologia, ela fala que até o fim da vida, a pessoa vai lidar com as mesmas forças no temperamento. O temperamento pode se aprimorar, mas não muda. Você vai lidar. O colérico vai lidar com as mesmas tendências. Vai querer mandar, está velhinho lá e querendo mandar nos outros. O melancólico vai estar lá velhinho lá e orando para não ficar triste, para não se deprimir, para não sofrer. Porque a tendência, isso é, você não pode endireitar, você não pode desentortar aquilo que Deus pendeu para um lado. Então, aceite, reverencie, estude, aprenda a conviver com aquilo que Deus fez. Meu ponto 3 aí nessa página é:
a unicidade de cada pessoa, porque em se tratando de pessoas, Deus não fez nenhuma igual. Olha só, Deus fez cada pessoa com uma digital única, um tempero, o seu temperamento único, uma linguagem de amor única, uma herança familiar única, uma forma única de comunicação, um relógio biológico único, um relógio emocional único, um espírito único, um gosto pessoal único. Não tem como você botar as pessoas numa caixinha e botar um rótulo nela. Cada pessoa é individual. E essa mulher que você tem não é como as outras mulheres, ela é única. Esse marido que você tem não é como os outros homens. E a mulher que tem que entender esse marido não são as outras, é você que é casada com ele, porque Deus deu ele para você. Esse é o desafio da sua vida. Irmãos, não tem nada mais forte do que o casamento. O casamento é o grande desafio de Deus para o ser humano. O casamento é o grande desafio de Deus para o ser humano. Eu estou rindo porque eu lembrei de uma piada, mas eu não vou contar. Eu só lembrei dela e vou deixar passar. Número 5, se você despreza essas coisas, você está ignorando a sabedoria. Viver com pessoas exige compreensão. Essa pessoa que está do seu lado não é um robô. Não é, ela é um ser humano. Você precisa compreendê-la, entendê-la. Pessoas são a obra mais excelente de Deus na criação. Elas são um mistério de Deus para serem estudadas, achadas e admiradas. Pessoas são tão preciosas para Deus que antes de criá-las, Ele derramou o sangue do seu Filho por elas em adiantado. Sabe o que Apocalipse 13 diz, verso 8? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Agora, você tem que lembrar que o mundo foi fundado muito antes do ser humano. Quando Deus botou o homem no jardim, o mundo já estava aí. E o Cordeiro foi morto. Isso é, Deus derramou o sangue dele pelos homens que Ele ia criar antes de criar o homem. Porque para Deus, essa relação dele com os seres humanos é a mais importante que tem. Eu sei que eu estou com o tempo ali me espremendo, mas deixa eu dizer algo para vocês. Eu sempre gosto de comparar a criação humana com os anjos. Porque é diferente a forma que Deus se relaciona com anjos, porque anjos são uma criatura diferente. Por exemplo, não existe nenhuma história de anjos se apaixonando um pelo outro. Essa coisa de você se apaixonar pelo outro é coisa que Deus deu só para nós. Essa coisa de você ser jovem e você começar a sonhar com a vida e encontrar aquela princesa, encontrar aquele príncipe, começar a se apaixonar e sonhar com uma família, e sonhar com coisas na pessoa e desejar essa vida futura. Qual é o maior desejo do coração de um ser humano? Formar uma família. Ele estuda, vai para a faculdade, ele quer uma profissão para quê? Ele quer ter condições de manter uma família. Ele quer, o sonho do ser humano é isso, é se apaixonar por um outro ser humano, é encontrar essa pessoa e amá-la até o resto da sua vida. E o ser humano aposta todas as suas expectativas e todas as suas energias nisso. É claro que o ser humano, ele casa, ele começa a entrar pelas realidades da vida, a vida choca a gente, desilude a gente, mas Deus quer que a gente continue acreditando nesse sonho. Deus não permitiu anjos se apaixonarem, mas Ele permitiu a gente se apaixonar, Ele colocou isso no coração da gente. Vale a pena você renovar a sua fé no seu casamento. Vale a pena você renovar a sua fé de felicidade com essa pessoa que você vive com ela. Eu sei que o diabo tem feito tudo para você ver coisas ruins nessa pessoa que está do seu lado. Você tem imagens ruins dela. Você desistiu de um sonho, você vive com ela, mas já desistiu da paixão, desistiu do sonho romântico. Eu quero dizer para você que anjos não se apaixonam. Você pode se apaixonar uma e outra vez. E mesmo que a paixão no seu casamento hoje não esteja forte, eu quero dizer para você que o desejo de Deus é renovar a paixão. É fazer você se apaixonar de novo por essa pessoa. Por isso, se você começar a praticar a linguagem de amor dela e fazer as coisas que ela gosta, você vai começar a ver um brilho lá no fundinho, ainda muito fraquinho, vai começar, mas vai começar a vir, nos olhos da outra pessoa. E se você começar a compreender o temperamento dela e começar a parar de julgar, você vai ver que um outro brilhozinho vai começar a vir lá no fundo dos olhos. E se você começar a praticar essas coisas, e palavras de afirmação, e tempo de qualidade, um presentinho aqui, olha, Deus vai reacender a paixão. Não existe outra criatura com apaixonamento, a não ser nós. E nós não estamos estudando sobre casamento, para os casamentos ficarem no mesmo nível de paixão. É para Deus renovar a nossa paixão aqui. Eu queria orar com você nos próximos 3 minutos. Eu queria que sentadinho onde você está,
do lado dessa pessoa, você falasse com Deus algumas palavras junto comigo, se você puder. Por favor. Por favor, todos vocês comigo digam assim diante do Senhor: Senhor, obrigado por criar um ser humano para me amar, me fazer feliz, para eu amar e fazê-lo feliz. Obrigado pelo sonho da paixão e do amor e da felicidade. Agora eu quero que você diga comigo assim diante do Senhor: até agora, várias imagens negativas machucaram o meu sonho. Eu quero entregá-las ao Senhor. Então eu quero ajudar você a confessar diante do Senhor. Eu quero que você diga assim: Senhor, nesse momento, eu renuncio toda imagem de desistência, de desamor, que o amor acabou, que a paixão acabou. Eu renuncio todo espírito que veio matar a paixão no meu coração, pelas dores, pelas mágoas, pelas decepções. Senhor, eu renuncio às imagens negativas que eu já tenho do meu cônjuge até hoje. Senhor, eu reconheço que eu não tenho só imagens positivas, mas eu renuncio agora. Toda decepção, toda mágoa, toda dor que matou a paixão no meu casamento. Agora eu declaro que o Senhor é poderoso para criar uma nova imagem do meu cônjuge, de uma pessoa que eu me apaixone outra vez, como o Senhor desejou. Então eu quero que você diga para o Senhor assim: Senhor, então eu abro o meu coração para uma nova paixão no meu casamento. Cria na minha imagem, era na minha imaginação, novas imagens do meu cônjuge e do meu casamento. Em nome de Jesus. Agora estenda as duas mãos para frente. Onde você está, eu quero te abençoar antes do café. Senhor, eu abençoo o teu povo que está aqui. Mais uma vez eu abençoo os casamentos, porque os anjos estão nesse lugar, celebrando os casamentos que estão aqui. Os anjos estão aqui celebrando a união que Deus fez. Os anjos estão celebrando o amor que cada casal representa. Os anjos estão aqui conosco celebrando os filhos que cada casal trouxe à luz. Eu abençoo o amor que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo. Eu abençoo o casamento que Deus deu a você. Eu abençoo a união única que o Senhor deu a você. Eu abençoo os filhos que você gerou desse casamento. Eu abençoo sua paixão, seu amor. Eu abençoo a disposição do seu coração de amar, de se sacrificar por essa pessoa, de fazer os gostos dela, de tentar agradá-la. Eu abençoo agora todo o esforço que você vem fazendo nas últimas semanas, o que você vai fazer nas próximas semanas, para praticar a linguagem de amor, para entender o temperamento do seu cônjuge. Eu abençoo você. Eu abençoo as palavras de afirmação que você vai falar. Eu abençoo o tempo de qualidade. Eu abençoo as formas de serviço. Eu abençoo o toque físico. Eu abençoo todos os seus esforços de você lutar pelo seu casamento. Agora eu abençoo você que é solteiro, você que mantém o sonho no coração, você que está aqui porque você acredita que Deus tem alguém por você, que Deus tem alguém para te fazer feliz. Eu abençoo você que não desistiu de ser feliz. Eu abençoo você que não desistiu de casar com alguém, não desistiu da aventura do casamento. Eu abençoo a fé no seu coração, a fé na família, a fé no amor, a fé na paixão, a fé na felicidade. Eu abençoo você, que os poucos anos de vida que a gente tem na terra, por mais que sejam anos de felicidade, que você desfrute a vida com a mulher que você ama, como disse a palavra do Senhor, que você desfrute a vida com o homem que você ama. Eu abençoo você a encontrar todas as formas de tirar os demônios que ficam falando mal do seu marido para você,
de tirar os demônios que falam mal da sua esposa para você, de cancelar as imagens negativas e de abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus que fala: eu uni você a essa mulher, eu uni você a esse marido, eu acredito na felicidade de vocês. Senhor, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Vocês estão despedidos até um pouquinho antes das 8, para a gente tomar o café lá embaixo. Fiquem à vontade.